E como nós vimos aqui no Olhar Digital News, nesta semana uma plataforma digital foi lançada pelo governo federal para auxiliar pais e responsáveis na supervisão das atividades de crianças e adolescentes na internet. Ela se chama De Boa na Rede e reúne guias sobre mecanismos de proteção disponibilizados pelas principais plataformas acessadas pelos brasileiros. E para falar um pouquinho mais sobre esse assunto aqui com a gente, vamos receber agora ao vivo a Cláudia Costin, que é presidente do Instituto Singularidades. Vamos lá, deixa eu colocar a Cláudia aqui na nossa tela para a gente conversar um pouquinho. Olá, Cláudia Costin, boa noite. Bem-vinda novamente ao Olhar Digital News. Boa noite, Marisa, e boa noite a todos que nos assistem. Um prazer falar com vocês. Muito bom recebê-la novamente, Cláudia. Cláudia, vamos falar novamente sobre essa presença, não é, até dos jovens nas redes sociais, porque é importante, sim, você ter algum controle, alguma relação parental ali com o que as crianças e adolescentes acessam. A pergunta é, você acredita que essa colaboração do governo faz sentido ou isso fica mais a cargo da família? Olha, sempre que nós lidamos com crianças e adolescentes, é importante lembrar que aquelas crianças cuja família hoje ainda não está presente, de alguma maneira é responsabilidade do Estado, porque a proteção de crianças e adolescentes é uma responsabilidade de todos. Na ausência dos pais, sim, cabe ao Estado tomar providências. E essa iniciativa ela é bem interessante, porque ela não diz que, então, os alunos, as crianças e adolescentes não podem acessar plataformas, não podem acessar redes sociais. A partir, mais ou menos, dos 12, 13 anos, eles podem acessar as redes sociais, mas, como bem lembra a SaferNet é uma organização da sociedade civil que é parceira do Ministério da Justiça nessa iniciativa. Eu pude colaborar com eles lá no Rio de Janeiro, eles me ajudaram a formar os pais e até os professores para uma relação mais saudável com as plataformas, e eu acho que isso só pode ser bom. Ajudar a proteger, dar conselhos para os pais que muitas vezes, quando eles eram jovens, não existiam a internet não tinha esse papel ou não tinha essa extensão. Então, é sim muito importante fazer isso. Então, um trabalho conjunto, né? Tem sim a orientação ali do governo, mas também tem o lado dos pais, né? Esse controle parental é muito importante, não, Cláudia? Sem dúvida. Inclusive, o controle do tempo que as crianças passam nas telas. Porque se nós adultos nos viciamos às vezes, né, vamos confessar que muitos de nós têm que ter um autocontrole muito grande para não ficar horas a fio navegando em redes sociais ou atuando de uma maneira não muito madura. Imagine uma criança ou um adolescente, né? O córtex pré-frontal, que é a parte do cérebro que garante um pouco de autocontrole, só fica madura aos 25 anos. Então, de fato, cabe às famílias atentar para o uso responsável das redes sociais, mas também o tempo que elas vão gastar nisso. Até lembrando que não é só o meio digital que conta, é muito importante promover nas crianças e adolescentes a leitura de livros físicos, né? Você está vendo atrás de mim, né, Marisa, a minha biblioteca. Os livros físicos também são muito importantes, como nos lembra a Marianne Wolf. E também um desenvolvimento saudável, como brincando ao ar livre, tendo a capacidade de se desenvolver plenamente. Se nós não controlarmos um pouco o tempo que os alunos, as crianças e adolescentes gastam na internet, nós vamos criar crianças pouquíssimo saudáveis que não se desenvolvem direito.
Com certeza. Agora, inclusive, mencionando um fato que está ocorrendo por agora, que é a guerra lá no Hamas, que você não escolhe bem o conteúdo que está passando ali na sua frente e, de repente, cai ali na sua frente. Na sua opinião, é importante que os pais também já se antecipem a esse tipo de assunto que pode aparecer ali para uma criança, para um adolescente, já falar a respeito? Olha, sem dúvida, na linguagem adequada àquela criança ou jovem, explicar o que vem acontecendo no mundo e explicar que há coisas inadequadas para se ver, porque isso vai lhes trazer dificuldade de dormir mais tarde ou outras coisas, é muito importante explicar os fatos que ocorrem no mundo, afinal, somos todos parte da humanidade e essas crianças vão se lembrar no futuro do que aconteceu. Então, no momento em que eu deixo uma criança sem nenhuma explicação olhar e ver uma cena de um bebê degolado pelo Hamas, por exemplo, ou do outro lado, quer dizer, cenas de guerra são sempre muito chocantes para nós adultos, imagine para as crianças. Então, é importante, sim, proteger as mentes infantis que estão em formação, mas, ao mesmo tempo, aproveita a ocasião para explicar o que vem acontecendo no mundo. Tá certo. Agora, voltando até para a plataforma, Cláudia, eu queria falar a respeito da De Boa na Rede. Ela também fornece informações para combater o vício, como você mencionou, nas telas, né, e dicas até para melhorar o relacionamento com os adolescentes. A pergunta é, como que os pais podem perceber que algo já está saindo do controle ou que a criança já está viciada, já está com um comportamento diferente, que não um social benéfico? Quais são os sinais para que os pais pensem até em procurar uma ajuda profissional? Olha, a criança ficar trancada dentro do quarto por horas a fio é um sintoma que algo errado está acontecendo. Até uma certa idade, eu recomendo que não se tenha computador no quarto trancado ou mesmo o celular. Nós temos que usar com muita parcimônia, porque hoje em dia o celular é um mini computador, né, e permite acessar redes sociais. Eu lembro bem que há cerca de uns 3 meses houve um problema gravíssimo numa rede social que era basicamente para adolescentes, o Discord, em que houve casos de pedofilia, pedófilos entrando como se fossem adolescentes e marcando encontros com crianças. É importante o pai, a mãe poder entrar no quarto quando a criança está fazendo seus deveres, teoricamente, na frente do computador, porque precisa estudar, mas com a porta aberta para que a gente saiba se não há algum problema. Agora, a orientação é sempre melhor do que pegar no pulo a criança, né? Quer dizer, orientar, conversar e mostrar que a gente está aberto a ouvir. Quando a criança sabe que pode contar as coisas para os seus pais, que eles não vão sair voando no pescoço da criança ou ela vai, se houver algum problema mais grave, ela vai contar para os seus pais. E isso é uma abertura que nós todos temos que ter, escuta ativa. Isso mesmo, esse é um excelente conselho, porque às vezes a gente sabe de muitas famílias que a criança tem a privacidade, mas às vezes essa privacidade pode até ir contra mesmo, né, ela própria, criança, de deixar ali aberta coisas indevidas, não, Cláudia? Sem dúvida. É importante ter privacidade adequada ao estágio de evolução daquela criança. Eu não estou com isso querendo dizer que a gente deve infantilizar os adolescentes, mas não é à toa, como eu disse, ele ainda não aprendeu a autorregulação. Então, estar atento a sinais como esse que eu falei, podia falar de vários outros, é fundamental. E uma outra maneira de envolver os adolescentes é que ele tenha tarefas dentro de casa, porque ele precisa aprender a viver em comunidade. Em comunidade, as pessoas não ficam todas trancadas nos seus quartos e não falam umas com as outras. Então, coisas muito simples, como tirar a mesa, organizar a sala,
dividir tarefas entre os filhos e mostrar que você também faz tarefas e ter momentos de convivência e de conversa é fundamental. Não só por conta de riscos eventuais, mas também porque é assim que a gente constrói memórias nas crianças, a gente consegue se tornar uma família plenamente. Então, nem a criança deve estar trancada o tempo todo na frente do computador, nem o adulto, ou na frente da televisão sem dialogar. Ter momentos de conversa sem tela, seja a tela de televisão, seja a tela do computador, seja a tela do celular. Excelente conselho. Nós falamos aqui com a Cláudia Costin, que é presidente do Instituto Singularidades. Cláudia, mais uma vez, muitíssimo obrigada, ótimas dicas. Espero poder contar com você em outras situações. Muito obrigada. Com certeza, eu é que agradeço. Até logo. Até logo, boa noite. Pois é, pessoal, é um desafio realmente e as dicas são realmente simples, não é? Socializar, essa é a palavra, não podemos só ficar ali naquele mundo imerso ali nas telas, não é? Socializar faz toda a diferença.